Bom, boa noite, então vamos para a nossa aula 8 aqui, retomando depois do recesso, que eu participei de um evento aí, peço desculpa à turma pela ausência, mas não tem como participar e tá dois lugares ao mesmo tempo, mesmo que seja virtualmente, então vamos voltar aí. Bom, continuando, eu vou pular alguns tópicos aqui do plano de curso para a gente avançar mais rápido, mas a gente pode voltar para eles depois. E hoje eu vou falar sobre o problema da partícula livre que inicia a questão da resolução de, de exercícios. Eu já comecei bem. Vamos lá. Um ano fazendo isso e ainda não aprendi. Então, vamos lá. Então, partícula livre. Bom, não vamos esgotar esse problema hoje, apenas situar ele e indicar os problemas dele para que a gente possa resolver na próxima aula. E hoje, então, nós vamos primeiro modelar esse problema. Eu vou explicar o que é, por que a gente estuda esse problema, o que é isso. Desculpa. E como é que fica a equação de movimento desse problema. Depois vamos resolver matematicamente e interpretar o resultado. Bom, uma partícula livre é uma partícula livre da ação de forças. No conceito, na linguagem clássica, digamos assim, seria isso. Seria uma partícula livre da ação de forças. Aqui na equação de Schrödinger nós não utilizamos força, nós utilizamos potencial. Então como é que a gente relaciona as duas coisas, né? A relação entre força e potencial, ela é dada por essa relação bem aqui. A força, lembrando que nós estamos estudando tudo em uma dimensão, a força é menos a derivada do potencial em relação à posição. Então uma partícula livre, já que nós estamos relacionando as duas ideias aqui, seria uma partícula com uma força resultante igual a zero sobre ela, né? Então a partícula livre é aquela que a força é igual a zero. E então isso significa que zero é menos a derivada do potencial, o que significa que o potencial é constante. Então na mecânica quântica, né, que utiliza apenas potencial e não força, na mecânica quântica utilizamos apenas potencial. Então na mecânica quântica uma partícula livre é uma partícula sujeita a um potencial constante, resumindo, né? Então na mecânica quântica, como a gente só utiliza potencial, a gente precisa utilizar esse conceito para caracterizar. Então uma partícula livre é uma partícula sujeita a um potencial constante. E na verdade, como nós vamos ver primeiro o caso mais simples possível e imaginável, inicialmente vamos escolher então o potencial igual a zero, que esse é o caso mais simples de partícula livre, né? Depois vai ser interessante que a gente vai pegar esse problema aqui e vai estudar barreiras de potencial e outros problemas a partir desse. Então é interessante começar com esse, por ser o mais simples, e a gente vai pegar a solução a partir daqui e ver também situações em que o potencial é constante, mas não é zero. Bom, e quando eu digo simples, na verdade ele é simples de resolver, mas não é muito simples de entender. Então nós vamos ver que ele deveria ser o problema mais simples, porque justamente o potencial é igual a zero
essa é a situação mais simples, sem interação. Sem interação, ou seja, sem forças, sem barreiras. Essa é a situação mais simples possível. Porém, nós vamos ver que a solução não é tão simples assim, a interpretação. Ou seja, a interpretação não é tão direta quanto a gente poderia imaginar. Uma partícula solta de massa m. Então essa partícula ela tem uma massa m. Ela tem um momento p. Tem uma posição x. E é isso. E só isso já é o suficiente para a gente não saber o que está acontecendo com a partícula, né, do ponto de vista da mecânica quântica. Ok. A equação de Schrödinger, nós vamos partir então de onde nós paramos, que foi a equação unidimensional, independente do tempo, que é a equação simplesmente para a parte espacial da função de onda. Tá? Essa função de onda é uma função de onda que só depende do x. E aí quando o potencial não existe, quando não tem potencial, significa que a partícula está livre da ação de forças. Então isso nos permite reescrever essa equação dessa forma. E aí eu vou escrever essa derivada, já que é uma derivada simples, simplesmente como psi duas linhas. E aí passando essa constante aqui para o outro lado, fica assim. E colocando tudo aqui no mesmo membro, então a gente tem essa equação. Psi duas linhas de x, ou seja, segunda derivada, mais 2 vezes a massa, vezes a energia, dividido por h cortado ao quadrado, πc igual a zero. Então esta é a equação que representa a partícula livre. Equação de Schrödinger da partícula livre. Certo? Muito bem. Nós já vamos resolver essa equação, mas primeiro nós vamos reescrever essa equação de um jeito que ela fique mais parecida com uma equação já vista em disciplinas anteriores. Que no caso seria a equação do oscilador harmônico simples. Então, a equação que a gente tem é dessa forma aqui. E a equação do oscilador harmônico simples ela é dessa forma aqui. Psi duas linhas mais uma constante ao quadrado π igual a zero. Então, para que essa equação fique dessa forma, nós temos que definir aqui uma constante para facilitar o entendimento da equação. E essa constante deve ser tal que o quadrado dela é 2me sobre h cortado ao quadrado. Para que ela seja positiva, nós escolhemos então que k seja essa raiz quadrada de 2me sobre h cortado ao quadrado, ou seja, como embaixo tem um quadrado, fica assim, raiz de 2me sobre h cortado. Essa relação, na verdade, ela vai ser bastante comum daqui para frente. Em problemas de poços, que nós vamos estudar, chamado poços de potencial, e também os problemas de barreiras de potencial.
Então daqui para frente a gente vai escrever a equação desse jeito aqui, que fica mais fácil. E bom, dessa relação nós podemos entender melhor o que significa essa constante K, que ela não é simplesmente uma constante qualquer, ela tem um sentido físico, né? Vamos isolar aqui a energia para expressar a energia em termos dessa constante K. Então nós podemos ver que na verdade, passando o H cortado multiplicando, H cortado K é raiz de 2 vezes a massa vezes a energia, e elevando ao quadrado, H cortado K quadrado é igual a 2 vezes a massa vezes a energia, e passando o 2m dividindo, a energia é H cortado quadrado K quadrado sobre 2m. Bom, essa relação em si também vai ser muito comum a problemas de poços e barreiras de potencial, mas a forma dela não é nem o que mais importa. O que mais importa é perceber que para cada valor dessa constante K, que ela poderia ter sido obtida também como de outra forma, para cada valor dessa constante K, como nós vamos ver em alguns exemplos que tem condições iniciais, ela aparece como uma condição de contorno, né? Para cada valor de K vai ter um valor de energia. Então isso significa que as soluções que nós vamos encontrar dessa equação, elas vão ter uma energia bem definida. Aí a gente poderia se perguntar, ué, mas o certo como o normal não é que sempre tenha uma energia bem definida? Pois é, não, porque nós vamos ver justamente que, como nós já discutimos, os estados estacionários são esses que têm energia bem definida. Então as soluções que nós vamos encontrar primeiro para essa equação são soluções estacionárias, porque são soluções que têm energia dada por essa relação. Na aula que vem nós vamos estudar soluções um pouco mais complicadas que não vão ter uma energia bem definida. Muito bem. Então vamos resolver matematicamente esse problema. Vendo primeiro a solução independente do tempo, ou seja, a solução independente do tempo é a solução dessa equação aqui. Π duas linhas mais K quadrado π igual a zero. Essa é uma equação do oscilador harmônico simples que tem várias formas de resolver, que nós poderíamos resolver, por exemplo, com um chute, que não é chute nada, né? É um chute certeiro no ângulo, que seria de que o π tem a forma de um e elevado a lambda vezes x, tá? Então se a gente fizer isso, o π linha vai ser lambda vezes e elevado a lambda x. Boa noite, Rodrigo. Eu estou falando aqui sobre a partícula livre, tá? E aí eu apresentei aqui a equação e estou resolvendo. A equação é a equação do oscilador harmônico, basicamente, tá? Onde o K é dado por essa relação bem aqui. Disse é a energia. Aí você pode ver o início da aula que eu estou gravando aqui. Se Deus quiser, eu estou gravando. Ainda bem. Aí você pode ver o início depois, beleza? Ok. Então a primeira derivada fica assim. Aí a segunda derivada. Esse lambda é uma constante a determinar, né? Vai ser então lambda, que já estava lá, vezes o lambda que vai dar derivada aqui, fica lambda quadrado elevado a lambda x. Então, substituindo isso na equação, a gente vai ficar aqui lambda quadrado elevado a lambda x, mais k quadrado vezes o π, que é elevado a lambda x, igual a zero. Aí o que acontece? Como a exponencial é uma função que nunca se anula, ela é sempre maior do que zero ou menor do que zero se tivesse uma constante negativa aqui. Então a gente pode cancelar ela dos dois lados aqui.
porque ela é sempre diferente de zero, então a gente sempre pode dividir. E a gente chega nessa relação aqui, que para quem lembra de equações diferenciais, que eu estou lembrando bastante porque eu estou dando essa disciplina agora, cálculo 3. Isso daqui é a chamada equação característica, né? Da equação diferencial linear, que é essa aqui. Mas não importa muito isso agora, o que importa é determinar o lambda. Então a gente isola, isso é uma equação do segundo grau, num daqueles casos lá mais simples, né? Então basta passar o k para o lado de lá e tirar a raiz. Então o lambda fica mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso aqui, menos k quadrado, tá? E na verdade isso é, então, mais ou menos i vezes k, certo? Mais ou menos i vezes k. Por quê? Porque se eu elevar ao quadrado, eu vou chegar bem ali no menos k quadrado. Tanto faz se eu elevar ao quadrado o i, se eu fizer ik quadrado, vai dar i ao quadrado k ao quadrado, que é menos k quadrado. Então, resolveu aqui. Ou se eu elevar o menos i também, vai dar a mesma coisa. Esse menos ao quadrado dá 1, então fica a mesma coisa que i k ao quadrado, que a gente já fez em cima e deu menos k quadrado. Resumindo, esse é o lambda. Esse aqui é o lambda. Então, sendo esse o lambda, na verdade nós vamos ter dois psis, digamos assim. A gente vai ter um psi mais, digamos assim, que vai ser o e elevado a lambda x, substituindo o lambda por essa parte aqui do sinal de mais. Então vai ser um e elevado a mais ik, que é o lambda, vezes x, que era o nosso chute lá do início, lambda x. Então agora a gente tem que multiplicar por x. Então vai ter uma solução psi mais aqui, que vai ser o e elevado a mais ikx. E para a solução lambda negativo, aqui, vai ficar e elevado a menos i kx. Então essas são as soluções básicas da equação, digamos assim. Básico, inclusive, no sentido lá da álgebra linear, de que elas são uma base do conjunto de soluções e blá blá blá. Ok, então a solução geral, sendo essa equação linear, vai ser a combinação linear dessas soluções. Então o psi vai ser a vezes e elevado a ikx mais b e elevado a menos ikx. A gente resolveu isso aqui, aí a gente não precisa resolver isso nunca mais, pelo menos nessa disciplina. Porque essa equação vai aparecer várias vezes, só o que vai mudar é esse k, quando a gente estudar barreiras e etc. Tá? Então essa resolução aí, ela fica aí para a gente ter e não ter que fazer de novo. Quando a gente vê essa equação, bem aqui, a gente já sabe que a solução é essa aqui embaixo. Ok? Alguma dúvida aí, prezados colegas dessa turma gigante? Não, professor. Beleza. Ok. A solução independente do tempo já era essa. Na verdade, eu achei que ia demorar mais slides para fazer, mas coube em um. E a solução completa é simplesmente nós lembrarmos que a função de onda, na verdade, ela é esse psi maiúsculo aqui, que depende da posição e do tempo, e que é igual ao psi minúsculo, que só depende de x, vezes e elevado a menos i ômega t, onde esse ômega é igual a energia dividido por h cortado, tá? Então essa seria a solução completa. Substituindo agora este psi minúsculo que nós acabamos de determinar no slide anterior aqui, que eu escrevi de amarelo aí embaixo, a gente obtém a função de onda que seria, entre aspas, nesse contexto de hoje, completa. Jesus, tá? Então o psi vai ser a função de hoje,
que é essa aqui, vezes a parte temporal, que é e elevado a menos i com ômega t. Então, distribuindo, isso fica a vezes e elevado a i kx, e elevado a menos i ômega t, no outro aqui, desse jeito. Como vocês sabem, quando a gente tem potências com a mesma base, a gente soma os expoentes. Então fica e elevado a i kx menos i ômega t. E aqui é menos i kx menos i ômega t. Aqui nós vamos fazer o seguinte. A gente quer botar esse IK em evidência para ficar claro uma coisa aí, que na verdade está aparecendo aqui é uma velocidade. Em algum lugar aí nessas exponenciais está aparecendo uma velocidade. E mais importante até do que a própria psi para a gente nesse momento, na aula de hoje, vai ser enxergar essa velocidade. Então, vamos fazer o seguinte. Lembrando que vamos fazer o seguinte, a velocidade que eu vou chamar, que vai ser a velocidade quântica, vou chamar assim, Vq é a velocidade quântica. Pessoal, quem tiver interesse em olhar no livro, se vocês quiserem olhar no livro, essa aula e a próxima eu estou me baseando muito mais no Griffiths do que no Weisberg, porque apesar de eu estar tentando seguir o Weisberg à risca, para esse assunto aqui eu achei meio esquisito, um pouco datado talvez a discussão que está lá. Aí eu achei melhor pegar o Griffiths aqui, que está mais interessante essas questões. Ok, muito bem, então a velocidade quântica eu vou chamar Vq, que vai ser esse ômega dividido por k, tá? Porque isso é simplesmente aquela relação de que V é igual a lambda f, né? Isso é simplesmente essa relação, V igual a lambda f, que pode ser escrita também como 2π vezes ômega, tá? É simplesmente isso. Por quê? Porque o lambda ele é 2π sobre o número de onda k, né? E a frequência ela é ômega sobre 2π. É isso? Tá certo. Então quando a gente multiplica, a gente vê que na verdade isso é V igual a ômega k, né? Então, como eu tenho aqui um ômega e um k, que é um número de onda, quando eu dividir isso vai dar uma velocidade. E como essa velocidade veio de uma descrição quântica aqui do psi, estou chamando essa velocidade de velocidade entre aspas quântica, né? Aí um argumento que vocês poderiam levantar para destruir com a minha aula seria dizer o seguinte: e quem foi que disse que esse k é o número de onda? Porque tu só introduziu ele lá. Ele simplesmente é essa raiz aqui. Quem foi que disse que ele é um número de onda? Bom, ele é. Por quê? Porque a energia, essa energia aqui, como é uma partícula livre, a energia é simplesmente a energia cinética, que é p quadrado sobre 2m. Então, se essa energia deu isso aqui, na verdade ela deu h cortado k ao quadrado sobre 2m, o que significa que a gente pode identificar esses dois termos aqui como sendo p igual a h cortado k. E essa é a relação de de Broglie. Então isso significa que esse k que eu defini aqui na equação não é simplesmente uma constante para facilitar a resolução, é o próprio número de onda k, ok? Sendo ele o número de onda k, nós podemos definir a partir dele uma velocidade
que eu estou chamando de velocidade quântica, e vocês vão já ver onde é que a gente vai chegar com isso. Ok? Vamos só guardar isso por enquanto, velocidade quântica, seja lá o que diabo é isso, né? Ok. Professor, Oi. é só um pouco difícil entender assim o comportamento da partícula sujeita a esse potencial constante, né? Uhum. Porque você está relacionando ele com o oscilador harmônico. Então o Sim. movimento dele é como se fosse uma mola, né, em torno de um ponto. Uhum. E, enfim, no caso de uma mola, né, a gente vê que existe uma força, né? E nesse caso, você está falando, uma partícula livre não tem força, né, incluído. É. Então aí fica essa dúvida, né? Se não tem força, mas por que então se comporta como um oscilador harmônico simples? Exatamente. Como isso é possível? É porque, na verdade, a equação ela tem a forma do que seria o oscilador harmônico, né? Mas isso não é um oscilador harmônico quântico, porque a gente vai estudar também esse problema, né? E quando a gente substituir na equação de Schrödinger, vai ter o potencial não vai ser zero, né? Vai ser o potencial do oscilador. Estou dizendo aqui, nós vamos estudar depois o oscilador harmônico quântico, que vai ter um potencial. Boa noite, Alan. Então, o Boa potencial. noite, professor Isaac. Beleza, beleza. Então, o potencial ele vai ser meio de kx quadrado. Onde a gente não usa o k justamente para não confundir com esse, mas vamos dizer que seja uma certa constante c aqui. Então, quando a gente estudar o oscilador harmônico quântico, vai ser com esse potencial, e agora a gente está com potencial nulo. Essa é a diferença. Mas, curiosamente, a equação que descreve a partícula livre quântica é essa, que é a mesma que descreve o oscilador harmônico clássico. Então, é uma coincidência, mas enfim, essa seria a resposta oficial, é uma coincidência. Agora, diga lá. Não, termine seu raciocínio, professor. Tá bom. Não, eu disse o seguinte, é uma coincidência. Mas na verdade não é exatamente uma coincidência, porque a onda é a propagação de uma oscilação. Então, isso daqui não é um oscilador harmônico, é uma onda. O psi é uma onda porque ela está oscilando em relação a uma direção transversal ao eixo x, né? E ela está sendo representada de uma maneira complexa e não real. A gente poderia representar de uma maneira real como sendo uma constante vezes um cosseno, mas uma constante que não seriam as mesmas constantes vezes um seno. Só que a gente usa número complexo porque na mecânica quântica ela é imaginária essencialmente, aí faz mais sentido representar assim. Mas a gente poderia representar desse jeito. Aí o que seria? Isso seria a oscilação da onda. Então o oscilador harmônico aí estaria na própria oscilação da onda. A questão é que a onda ela representa, mas ela não é a partícula. E a discussão de hoje tem tudo a ver com isso. O que eu estou chamando de velocidade quântica aqui é justamente a velocidade da onda. E nós vamos ver que essa não é a velocidade da partícula. Então é interessante tu ter trazido essa questão, porque justamente essa é a equação da onda. Então a onda ela tem uma oscilação. Ela se comporta como um oscilador que se propaga, uma oscilação que se propaga, né? Não é à toa que é uma equação de um oscilador, porque vem de uma equação de onda. Porém, a partícula não oscila. Quem oscila é a onda, que representa a partícula, né? Mas sim, professor, ficou mais claro, sim. Ficou mais claro para mim também. Tinha entendido direito isso. Pensando melhor, a questão é essa. E tem tudo a ver com a aula de hoje.
Né, no caso, assim, a minha pergunta já estava, eu já estava querendo relacionar explicitamente, né, como se fosse, o caso quântico fosse igual ao clássico, né? Só que, como o senhor falou, essa função de onda, né, para representar o movimento da partícula, mas não é o movimento da partícula como a gente consegue representar no caso clássico e ver que o que está movimentando ali de forma harmônica, né, é realmente a partícula. É, Enfim, eu entendi, compreendi o que o senhor falou. pode crer. Eu levei muito tempo para perceber isso que tu tá falando aí. A função de onda, ela é uma informação indireta sobre o movimento. A gente tem que ter cuidado ao interpretar ela. Ok. Aí, deixa eu ver o que eu tô fazendo. Tá, essa é a solução completa, então, resumindo. E eu não terminei ainda de escrever do jeito que eu ia escrever. Ok. Aí eu tô definindo essa velocidade só para a gente perceber o seguinte, que na verdade essa função a gente pode escrever de outra forma quando percebe que lá tá aparecendo assim, ó, IK x menos I ômega t. Então se eu botar IK em evidência, botar o I primeiro, fica mais fácil, fica vezes kx menos ômega t. Agora se eu boto o K em evidência também, no primeiro fica x e no segundo fica ômega sobre K, certo? Porque quando eu multiplicar de volta aqui vai cortar e vai ficar só ômega, beleza? Ora, mas isso é a tal da velocidade v quântica que eu defini. Então isso aqui é na verdade IK vezes x menos a velocidade quântica vezes o tempo. Já o outro termo que aparece lá na... Esse aqui é o termo da primeira exponencial. É o argumento da primeira exponencial. O argumento da segunda é menos IKX menos I ômega t. Então a única diferença vai ser o sinal aqui na frente, que vai ser menos para os dois. Então fica menos IKX, menos IK vezes x mais a velocidade quântica vezes o tempo. Ok, beleza. Então a gente poderia escrever essa solução completa como sendo psi de x e t igual a uma constante a vezes e elevado a ik vezes x menos vqt. Poderia só chamar vt para ficar mais fácil, subentendendo que é uma velocidade quântica. Mas vamos botar aqui para ficar explícito. E uma exponencial menos ik vezes x mais v que vezes t. Aí agora, para interpretar esse resultado, nós vamos ter que usar aqui todo o nosso conhecimento de física 2 aqui, que eu inclusive reprovei, fiz 2 vezes. Então eu deveria ter aprendido mais. Vamos lá, lembrar da física 2, que é onde nós estamos ondas, né? O que a gente tem aí, na verdade, é uma superposição de duas ondas. Então isso nos leva a interpretar esse resultado. Esse aqui é o resultado, tá? Esse é o nosso resultado de hoje da partícula livre, a função de onda completa, com a parte dependente e independente do tempo é essa. Vou só ajeitar aqui, fica melhor assim. É essa daí. Então vamos interpretar termo a termo, ou seja, esse que tem o A e esse que tem o B. Para isso nós precisamos lembrar do que a gente estudou de ondas, porque isso daqui é uma representação complexa, complexa não no sentido de difícil, mas no sentido de que não é real, que tem um número imaginário, né? É uma representação imaginária de uma onda, tá? Então esse primeiro termo, que eu chamei de psi mais, digamos assim, né, que é e elevado a ik
vezes x menos v, que tempo, isso representa uma onda que pode ter vários formatos, mas que em qualquer caso ela se propaga no sentido positivo do eixo x. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que uma função que ela só depende de f de x menos v t, isso daqui representa uma onda progressiva, né? Uma onda no sentido... Não tem jeito, tem que escrever. Uma onda que se propaga no sentido positivo do eixo x, tá? E essa função f dá o formato da onda. No nosso caso, como a nossa função f é uma exponencial imaginária, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando mostrar. É que essa função ela não aparece o x sozinho nem o tempo sozinho nessa função de onda. Aparece essa expressão aqui, x menos a velocidade vezes o tempo. Então, funções que aparecem esse tipo de coisa são ondas em que essa função aqui f vai dar o formato, ou seja, essa daqui é uma exponencial imaginária, então ela na verdade é um cosseno desse argumento mais i vezes um seno desse argumento. Então qual é o formato dessa onda? É um formato senoidal, tá? Então nesse caso aqui, no nosso caso, f é uma exponencial imaginária, uma exponencial de ik vezes o argumento. O que significa que a onda tem um formato senoidal. Mas esse senoidal nós temos que usar com cuidado, né? Porque na verdade ela é imaginária, então ela vai ser uma parte real que tem um formato de cosseno, que é o mesmo do seno, e vai ter uma parte imaginária que é o seno, e as duas têm uma que a gente chama de uma diferença de fase, né? Porque o seno ele é igual ao cosseno de π sobre 2 menos o ângulo, então tem uma diferença de π sobre 2 na fase das duas, mas grosso modo são senos as duas. Resumindo, a gente tem uma onda desse jeito aqui assim, a parte real e a parte imaginária também, não tem como a gente plotar as duas, porque as duas vão ser bidimensionais aí, e ia ficar complicado, né? Seria um desenho em 4 dimensões. Mas a gente pode dizer que a onda, entre aspas, é isso aqui. E se nós colocarmos o eixo x bem aqui, ela se propaga com uma velocidade, esse é o ponto. A velocidade de propagação dessa onda vai ser essa, vq, que é igual a ômega sobre k. No sentido positivo do eixo x. Tá? Resumindo, é isso. Esse primeiro termo ele representa uma onda que se propaga no sentido positivo do eixo x e que tem um formato senoidal. Basicamente é isso. Esse é o significado do primeiro termo, tá? Por quê? Por causa desse menos aqui e dessa expressão. Essa expressão aqui é o que caracteriza essa onda, esse conteúdo aqui. E essa função f, que no nosso caso é exponencial, é o que caracteriza o formato da onda, tá? Isso deu para entender. E o segundo termo, a interpretação vai ser parecida, tá? Então o segundo termo vai ser uma psi menos, digamos assim, né? Que vai ser e elevado a menos ik vezes x mais v vezes o tempo, né? Que é também um cosseno mais i vezes um seno, né? Só que agora vai ser cosseno desse argumento
menos I vezes o argumento lá. Bom, mas isso não importa muito. Só quis deixar parecido com o slide anterior. O que importa é que agora a gente vai ter uma certa função g que vai depender não de x menos a velocidade vezes o tempo, mas sim x mais a velocidade vezes o tempo. E isso daqui já não vai representar uma onda no sentido positivo, mas sim no sentido negativo. É curioso esse jogo de sinal que inverte aqui, né? Mas é assim mesmo. Essa função ela representa uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo x. Com velocidade dada por esse número aí, vq. E nessa daqui também, com velocidade em módulo é a mesma, vq. Só que elas vão mudar de sinal, né? E da mesma forma aqui, g é o que dá o formato da onda. No nosso exemplo, g é a exponencial, né? Então a função de onda continua sendo senoidal. Ok? Mas o ponto aqui vai ser que agora a onda se propaga no sentido negativo. Então se eu plotar o eixo x bem aqui, essa minha onda senoidal, que também está entre aspas porque o gráfico dela é quadridimensional, não é esse daí, ela vai ter agora uma velocidade que vai apontar para o sentido negativo, que eu não vou conseguir fazer nunca. Velocidade no sentido negativo, o eixo x aponta para a direita, a onda está indo para a esquerda, certo? Então a interpretação é essa. Essa função de onda aqui representa uma partícula se movendo para a esquerda e a velocidade da onda, da função de onda psi, é essa. Aí a pergunta é, será que a velocidade da partícula é essa? É o que a gente espera, né? Que a velocidade da onda e da partícula seja a mesma, mas será que é? Essa é uma questão. Aqui eu estou fazendo um suspense meio besta, porque eu já disse que não é da agora, né? Mas a gente precisa entender por quê. Bom, existem dois problemas com esse resultado, tá? Que nós vamos detalhar um pouco agora, que são os seguintes. Primeiro, existe uma ambiguidade na velocidade da partícula. Por quê? Do ponto de vista clássico, a partícula ela vai ter uma velocidade que nós vamos dizer qual é daqui a pouquinho. E do ponto de vista da função de onda psi, a velocidade vai ser esse vq, né? Que está definido em algum lugar bem aqui. Vai ser esse vq aqui, ômega sobre k, né? Então isso vai dar um problema. E o outro problema no que nós vamos ver é que essa função de onda não é normalizável. Mas assim, ela não é normalizável mesmo de um jeito que não tem como resolver mesmo, né? É um problema bem intrínseco, digamos assim, à solução. Ok. E aí, vamos tentar responder essa pergunta. A velocidade dessa onda é igual à velocidade clássica? Vamos analisar primeiro a velocidade quântica que nós já definimos aqui, né? Velocidade quântica. Mas eu estou colocando entre aspas, porque na próxima aula nós vamos ver qual é a verdadeira, entre aspas, assim, a verdadeira velocidade quântica. Então, essa coisa que eu estou chamando de velocidade quântica é a velocidade da função de onda. A velocidade de propagação da função de onda psi.
E nós vimos que essa velocidade ela é ômega sobre k. Né? Só que ômega é igual a energia sobre h cortado, né? Pela relação de Planck. Então isso é E sobre h cortado k. Só que o k e o E estão relacionados. Né? Nós vimos que o k, na verdade, ele é raiz de 2me sobre h cortado. Isso nós vimos lá no início da aula. Bem aqui tem uma substituição, bem aqui. Certo? E aí cancela esse h cortado com esse. E fica E sobre raiz de 2me, que nós podemos reescrever multiplicando pela raiz em cima e embaixo de E. Na verdade tem várias formas de reescrever isso, mas vamos fazer assim que é mais fácil. Ou a gente pode escrever o E como raiz quadrada de E ao quadrado. Também pode ser. Então isso fica a raiz quadrada disso aqui. Cancela esse quadrado com esse E de baixo. Então a velocidade quântica, ou seja, a velocidade da função de onda psi, é raiz da energia sobre 2m. Certo? Essa é a velocidade da função de onda. Vejamos agora a velocidade clássica da partícula. Classicamente, em vez da equação de Schrödinger, que é o que dá a relação de energia, né, como nós vimos lá nas primeiras aulas, a equação de Schrödinger nada mais é do que energia cinética mais potencial igual a E. Né? E classicamente, vamos chamar de VC, C de clássico. Tá? Classicamente, o que a gente tem então é o seguinte, que a energia ela é igual a energia cinética mais a energia potencial. Como nós estamos na partícula livre, a energia potencial é zero. Então a energia vai ser só cinética. E a energia cinética ela é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, sendo a velocidade clássica. Né? Então aqui ficou bem fácil de arrumar isso, que agora a gente passa o 2 multiplicando, fica 2e, passa o m dividindo, isso é velocidade clássica ao quadrado, tirando a raiz, não se preocupando muito com o sinal, porque a gente quer só ter uma ideia, então só o que interessa aqui é o módulo. A velocidade clássica vai ser raiz de 2e sobre m. Então já deu para ver que é diferente, né? E esse é o tal problema que eu apontei, que seria o problema 1 lá da lista. A velocidade da função de onda é diferente da velocidade clássica. Tá? Mas é diferente como? Então vamos comparar as duas e nós vamos perceber algo intrigante
né? Vamos fazer o seguinte, a velocidade quântica, ela vai ser raiz de e sobre 2m. Aí nós podemos multiplicar e dividir por raiz de 2 aqui, do jeito mais fácil. E em cima vai ficar raiz de 2e e embaixo 4m. Só que esse 4 ele tem uma raiz, né, perfeita, quadrado perfeito, então fica 1 sobre raiz de 4 vezes essa raiz aí. Só não estou subestimando a capacidade de vocês de fazer conta, é apenas por uma questão de deixar todos os passos aí. Ok, então fica meio vezes a raiz de 2e sobre m. Só que 2e sobre m, raiz, é a velocidade clássica. Então, resumindo, a velocidade quântica é metade da velocidade clássica. E o que essa equação realmente diz? Ela diz que a velocidade de propagação da função de onda psi, velocidade de propagação a velocidade de propagação da função de onda psi, ela é metade da velocidade de uma partícula clássica de massa m com energia E. Então a velocidade da onda que representa uma partícula de massa m com energia E é metade da velocidade que essa partícula teria segundo a mecânica newtoniana, por exemplo. Deu para entender, pessoal, essa diferença? Alguma dúvida por enquanto? Não, professor, deu pra entender sim. Eu disse que a aula ia ser mais curta, só que como vocês ficam em silêncio, eu desembesto aqui, vou falando, mas a gente está concluindo já, tá? Ok, então a gente chegou nessa relação, que a gente precisa entender melhor agora essa relação. Tem muita coisa interessante a respeito disso, mas vamos ver o outro problema por enquanto, que essa função de onda ela não pode ser normalizada. Por quê? Porque se a gente tentar, a gente não consegue, simplesmente por isso. Resposta, já vou colocar aqui. Não. Não dá. Por quê? Porque se a gente tentar, não dá certo. Então a gente pode primeiro tentar calcular aqui o psi estrela psi, que eu vou adiantar um pouco isso para vocês, porque vocês fizeram isso na prova já, esse cálculo, né? Mas ele vai dar o módulo quadrático de A mais o módulo quadrático de B, mais 2 vezes A vezes o conjugado de B, mais o conjugado de A vezes B, vezes o cosseno de 2kx. E o que acontece é que não tem como integrar isso de menos infinito a mais infinito, que deveria ser igual a 1 e não vai ser de jeito nenhum. Se a gente integrar isso tudo, que é o que a normalização exige, e por que a integração é de menos infinito a mais infinito? Porque a partícula está livre, ela não está confinada, né? Então ela pode estar em qualquer região, como é em uma dimensão, qualquer região da reta real. Então isso dá a integral do módulo de A, de menos infinito a mais infinito, mais a integral do módulo de B, também,
e 2 vezes isso aqui, vezes a integral desse cosseno. Aí o que acontece? O que acontece é que essa integral aqui dá mais infinito, essa também, e essa daqui não existe. Por que que ela não existe? Porque pelo fato de ser uma integral que a gente chama de imprópria, de menos infinito a mais infinito, ela é um limite, tá? E aí, como vocês talvez lembrem do cálculo 1, às vezes o limite não existe. E é o caso aqui. Esse limite não existe porque como a função cosseno oscila, o valor da integral ele vai oscilar e quando x tende ao infinito ele não vai convergir para nenhum valor, ele vai ficar oscilando. Resumindo, não tem como normalizar essa função de onda, porque dois termos da normalização dão infinito e o outro dá um limite que nem existe. Então realmente é um desastre, né? Essa normalização. E aí a gente tem que tentar entender o que significa isso. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa discussão, tentar entender isso daí. Se nós seguirmos a interpretação probabilística ao pé da letra, lembrando que essa é a base da nossa disciplina, né? É a interpretação probabilística. As funções de onda que nós encontramos, que são separáveis, né? Elas não representam estados fisicamente realizáveis. Por quê? Porque nós supomos que a função de onda tem que ser normalizável, porque daí nós vamos calcular a probabilidade. Se a função não é normalizável, é impossível calcular. Qualquer coisa é impossível, né? Então, justificativa seria o seguinte. Por exemplo, se psi não é normalizável, não podemos calcular nada, basicamente. Não podemos calcular previsões teóricas. Previsões teóricas de medidas. E o que são essas previsões teóricas de medidas? Né? A gente não pode calcular a probabilidade dela estar numa certa região. Essa probabilidade de estar entre A e B, que é essa integral aqui, é impossível. Por que é impossível? Porque na probabilidade a gente está supondo que a função de onda está normalizada já, e ela não foi. A gente não pode calcular o valor esperado da posição, nem o valor esperado do momento, nem da velocidade, nem da energia, nem de nada. Apesar da energia ser bem definida, a gente não, teoricamente não tem como realizar esse cálculo aqui para prever quanto vai ser. E assim por diante. Energia cinética, qualquer coisa é impossível nesse problema. Aí eu vou... que para alguns professores aí seria um crime, eu vou comentar com vocês que não existe só essa interpretação. Quero voltar a esse assunto em outro momento, se a gente tivesse a oportunidade. Mas existem outras interpretações da mecânica quântica. Não existe só a probabilística, né? Eu não sei muito, mas eu sei um pouquinho porque eu estudei isso recentemente, que foi matéria da minha pesquisa, né? A interpretação de Broglie-Bon, que é em homenagem ao Louis de Broglie, que nós já estudamos, e é uma pessoa que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, chamada David Bohm, que eu posso mostrar rapidinho aqui para vocês quem é. O David Bohm ele foi um cientista norte-americano que publicou um trabalho em 1952 com uma interpretação nova da mecânica quântica, esse cara aqui. Inclusive nesse ano ele estava trabalhando na USP, curiosidades aí
que não vão fazer diferença nenhuma. E lá no paper dele, lá no artigo, está assinado lá como pesquisador da USP. Curioso isso. E ele propôs uma interpretação em que as partículas elas seguem trajetórias bem definidas. A probabilidade não faz qualquer sentido, né, nessa interpretação, e a gente pode calcular tudo diretamente. A gente pode calcular a trajetória da partícula, pode calcular a posição e o momento dela em cada instante. Não existe a incerteza para uma partícula, né? O que ele interpreta é que as incertezas elas surgem quando a gente tem uma distribuição de várias partículas, né? E a incerteza vai ser na média de todos esses resultados finais. Enfim, desculpa se eu estou falando demais, coisas que exigiriam muito mais tempo, né, para ser falada, mas enfim. Quem tiver curiosidade, David Bohm, interpretação de de Broglie-Bohm. Quem tiver curiosidade, tem muita coisa na Wikipédia mesmo, tá, sobre isso. Dá para dar uma lida bacana aqui, né? Fala a equação de Schrödinger, o experimento, por exemplo, aqui o experimento da fenda dupla, né, na interpretação de de Broglie-Bohm. O que vai acontecer é que por exemplo, pensando nos elétrons, cada elétron vai seguir uma trajetória. No final, quando a gente reunir tudo, vai ter uma distribuição de probabilidade para vários elétrons e não para um só. Então é interessante que ele consegue compatibilizar a ideia de trajetória com as coisas lá da mecânica quântica. E por que eu estou fazendo essa... Talvez para vocês seja uma viagem, né? Que diabo ele está falando isso? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque na interpretação de Bohm de Broglie, ou de Broglie-Bohm, tanto faz, né? A solução do que nós estamos estudando hoje, ela de fato representa uma partícula de momento P, do H cortado K, e não existe o problema da normalização, porque ele sequer é necessário nessa interpretação normalizar qualquer coisa. E também não existe a incompatibilidade da velocidade, porque a velocidade é essa. P igual a H cortado K é o momento, só dividir pela massa tem a velocidade. Não vai ter aquele problema lá. Ele simplesmente interpreta que a função de onda é um passo intermediário sem significado físico, que ele chama de onda piloto, né, o David Bohm. Enfim. Só mais uma curiosidade, a gente chama de Broglie-Bohm porque o Louis de Broglie, aquele famoso, vocês já devem ter visto ele, né? Ele já tinha pensado algo parecido em 1930. O Louis de Broglie, que infelizmente a gente conhece mais ele por essa foto aqui, que o cabelo dele não estava muito bem arrumado, mas ele era um pesquisador brilhante, realmente. Não só por essa questão da interpretação, mas também, enfim, por ter proposto a relação de Broglie lá, que conduziu a muita coisa, né? Inclusive a equação de Schrödinger depois, bem pouco tempo depois. Beleza. Então foi um parêntese só, tá? Existe essa interpretação. Nessa interpretação, esses problemas não existem. Claro, existem outros, mas não esses. Fechando o parêntese, a menos que alguém queira perguntar alguma coisa. Ok, então fechando o parêntese, voltamos aqui à nossa interpretação probabilística, a interpretação da ementa, da FACFIS e de 99% dos físicos do mundo. Voltando aqui para a física usual, uma partícula livre, então ela não pode existir num estado estacionário. Foi isso que nós estudamos hoje. Por quê? Porque o estado estacionário ele não pode ser normalizado. O que é o estado estacionário? É aquela função de onda psi que nós estudamos lá, né? E elevado a ikx, e a menos ikx, tudo isso vezes e a menos i ômega t. Essa função de onda não é normalizada.
e ela é um estado estacionário com energia bem definida. Como consequência disso, uma partícula livre não pode ter uma energia bem definida, tá? Já que só é possível no estado estacionário. Resumindo, o que nós estudamos aqui não é suficiente, essa solução não é suficiente, segundo a interpretação probabilística, para de fato representar uma partícula livre. Tá? Essa é a lição. Porque se fosse, não seria normalizável e a velocidade não faria sentido. Então, nós temos então esse problema para resolver. E o que nós vamos fazer é deixar para depois. Que a gente vai ver isso quarta-feira. Então, o que nós vamos fazer é procurar soluções mais complexas, né? Porque nós estamos lidando com soluções muito simples, que são as soluções estacionárias. O que nós vamos fazer agora é criar combinações dessas soluções simples através de uma integração que nós vamos ver que na verdade é uma transformada de Fourier, que eu não vou, enfim, entrar em muitos detalhes sobre essa questão mais matemática, mas vamos resolver o problema, tá? E essa combinação, que na verdade vai ser uma integral de uma certa função lá que nós vamos ver, vezes o psi, né? Isso daí é que vai ser uma função de onda realmente, que vai representar a partícula livre e vai resolver esses dois problemas, porque ela vai ser normalizável e a velocidade dessa função de onda agora vai ser compatível com, com a partícula clássica também. E nós vamos ver isso na próxima aula. Para quem quiser ver no livro, eu me baseei, na verdade, na seção 2.4 do Griffith. Mas quem quiser ver, esse assunto também tem parcialmente lá no SBEG, na seção 6.1 e 6.2. Eu recomendo mais aqui o Griffith, que foi onde eu me baseei na aula, mas enfim, vocês são livres para ler o que quiserem. Ok, pessoal, alguma dúvida por enquanto aí, alguma questão em relação a esse assunto de hoje? Professor, Oi. no caso, o caso estacionário ele existe, só que essa solução proposta, ela é incompatível, vamos dizer, é isso? É isso, exatamente. Ela é insuficiente, digamos assim, é simples demais, do ponto de vista da interpretação usual, né, ortodoxa, probabilística, que é o que nós estamos estudando. Entendi. É porque chegou uma parte que você falou que, como não é normalizável, né, então é uma situação que não existe realmente, né? O caso estacionário. Só que aí eu pensei no caso na órbita dos elétrons, né, em torno de um núcleo atômico. Hum. Por exemplo, um átomo que ele não está excitado, por exemplo. Assim, basicamente, o que eu entendo até hoje, né, é que o elétron ele deve estar bem posicionado, numa órbita bem específica, né? Ou seja, no caso estacionário, onde ele não vai Ah, se tá. alterar com o tempo. Não, eu não quis dizer que qualquer solução estacionária vai ter esse problema. Eu estou falando a solução estacionária da partícula livre. Eu não sei onde eu falei isso. Foi bem aqui, né? É o estado estacionário da partícula livre. Vou botar um asterisco aqui. Puta que pariu. Tá, eu vou dar uma observação aqui depois, mas é caso estacionário da partícula livre. Não é qualquer um, é só da aula de hoje que eu estou falando. Essa solução bem aqui que eu escrevi, que não pode ser normalizada. Mas a do átomo lá de hidrogênio com certeza, né? Até porque é o exemplo mais importante. E uma curiosidade histórica foi quando o Schrödinger propôs a equação dele, ele já propôs resolvendo o átomo de hidrogênio. Tá? Então toda a nossa disciplina é um artigo do Schrödinger. Ele propôs em um artigo. Caramba. Bom, mas pensando bem, no caso do átomo lá de hidrogênio, existe, né, um potencial, uma força. Uhum. Ou seja, apesar de ser um caso estacionário, essa partícula não esteja excitada, mas
não é, no caso, partícula livre, né? Uhum. Não, não é. Então, É... assim, hum, só para concluir, só para ficar claro, né, para mim uhum, aqui, essa solução que o senhor disse que você mostrou que ela não é normalizável, no caso da partícula livre, né? uhum. Aí o senhor falou que teria uma outra solução, mas essa outra solução que é normalizável também serve para a partícula livre? Sim, sim. Ah, Ela vai tá. ser uma. É como se fosse uma combinação linear, só que com infinitos termos, que na verdade é uma integral. Eu não sei de cabeça, teria que olhar aqui no livro, mas a gente vai ver na quarta-feira. Ok, Deixa eu só professor. te mostrar aqui, essa integral aqui. Eu tenho que colocar uma função φ aqui, que é uma transformada de Fourier da condição inicial. Então, na verdade, o certo seria o seguinte: a gente parte de uma condição inicial, bem aqui, ó, o certo seria o seguinte: a gente tem que dizer primeiro como a função de onda começou, que é esse psi de x0. Aí a gente calcula esse φ de k e depois joga bem aqui e obtém o psi, a evolução temporal, como a gente diz, né? Porque a gente já tem a condição inicial, a gente quer saber como fica depois com o passar do tempo. O procedimento é esse. Que é bem fundamentado isso aqui, porque é uma transformada de Fourier, um negócio que é estudado há muito tempo já. Então, de fato, é solução. De fato é. Ok. Valeu, professor. Beleza. Só um comentário, se tu me permitir, essa questão do... Na verdade, todas as soluções que nos interessam, elas vão ser, principalmente no átomo, elas vão ser estacionárias. Por quê? Porque, na verdade, o que interessa é explicar a quantização que o Bohr já demonstrou. Então ele já demonstrou que existem órbitas estáveis e que na verdade só vai ter emissão emissão e absorção de fótons, né, no átomo quando o elétron saltar de um nível de energia para outro. Então os níveis de energia são as soluções estacionárias. E isso é a quantização, na verdade, no sentido verdadeiro da palavra, é isso que é a quantização. É ter níveis de energia discreto, que tu só tem aquele nível e o próximo, não tem um nível no meio. Então é mais ou menos isso. E o problema que nós vimos na aula de hoje é justamente que, pelo fato de não ter condições de contorno, a gente não tem uma quantização da energia. Deixa eu só encontrar o slide aqui. É bem aqui. Já vou terminar, pessoal, rapidão. Justamente por não ter condições de contorno, a gente não determinou valores discretos para o K, consequentemente não tem valores discretos para a energia. Então, na verdade, isso aqui não tem uma energia quantizada. A energia pode assumir qualquer valor. E isso daí tem a ver com essa desordem que está acontecendo aí, né? Porque as soluções que nós vamos estudar que mais interessam é quando esse K vai ser proporcional a um número inteiro e aí, consequentemente, a energia vai ser quantizada. Que é, por exemplo, o caso do átomo de hidrogênio aí que você mencionou. Só que matematicamente lá vai ser mais complicado, mas a ideia é a mesma. Seria isso, mais ou menos. Certo? Beleza, então. Certo. Tá legal.